Olá, eu me chamo Beatriz Nascimento, sou aluna do Instituto de Biociências da USP e realizei o desenvolvimento dessa iniciação científica na Escola Politécnica com orientação do professor Luiz Henrique Sanches, no Departamento de Minas e de Petróleo. Este trabalho, que recebe o título de Relações de Causalidade na Avaliação de Impactos sobre a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos em uma Mina de Bauxita, faz parte de um convênio entre a Universidade de São Paulo e a Alcoa World Illumina. A elaboração dessa iniciação científica contou com a especial colaboração das alunas de doutorado Natália Margarido e Sueli Harumi e a aluna de mestrado Larissa Ribeiro. Ao considerar as tendências crescentes das pressões geradas sobre os ecossistemas naturais por diversos setores econômicos, como a mineração, nos deparamos com ameaças que contribuem para o declínio da biodiversidade e a redução dos serviços ecossistêmicos prestados por ela. Devido à grande abundância de recursos naturais, como minério, o bioma amazônico recebe grande notoriedade no que diz respeito ao desenvolvimento de projetos e atividades de extração mineral, o que torna esse bioma extremamente importante na discussão da temática relacionada à perda de diversidade e comprometimento de serviços ecossistêmicos, uma vez que a região é caracterizada pelo alto endemismo de espécies e alta relevância de serviços ecossistêmicos para as comunidades ribeirinhas. Lloyd e colaboradores realizaram recentemente análise no contexto amazônico que evidenciou a relação entre áreas mineradas e áreas de maior incidência de espécies endêmicas de artrópodes e angiospermas. Nesse cenário, o sistema de avaliação de impacto ambiental se coloca como uma ferramenta analítica estruturada em um conjunto de procedimentos que auxilia a tomada de decisão. Para que essa análise seja a mais eficaz possível, é necessário que as relações de causalidade entre as atividades envolvidas por um empreendimento, os aspectos e os impactos ambientais estejam claros, organizados e bem relacionados entre si. Pensando nisso, o objetivo deste trabalho foi a construção de cadeias de causalidade sobre a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que permitissem a visualização encadeada desses elementos, bem como a relação entre eles com os programas de gestão propostos em um contexto de mineração de bauxita no município de Juruti, no Pará. A primeira etapa metodológica deste trabalho contou com a construção de cadeias de causalidade. Para isso, foram consultados documentos elaborados pela mineradora Alcoa World Illumina, em seus processos de licenciamento, como estudo de impacto ambiental, o EI, o Plano de Gestão Socioeconômico, PGSA, e documentos de caráter voluntário, como o Biodiversity Action Plan, ou BAP. Dessas referências foram extraídos os impactos sobre os meios físicos, bióticos e socioeconômicos. Em seguida, foram destacados os componentes ambientais que potencialmente poderiam ser afetados com tais impactos. O passo seguinte contou com a adição das atividades descritas desses documentos que se relacionam com cada impacto anteriormente adicionado à cadeia. Posteriormente, foram incluídos os aspectos ambientais evidenciados nos descritivos dos impactos. A segunda etapa deste trabalho contou com a seleção das cadeias prioritárias, que são aquelas que os impactos incidem principalmente sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, tomando como base, por exemplo, os componentes ambientais, como a fauna e a flora, e as definições de serviços ecossistêmicos. Essas cadeias tiveram seus enunciados e termos revisados, buscando uma construção mais objetiva, clara e isenta de ambiguidades. Posteriormente, foram incluídos os programas de gestão apresentados nesses documentos, consultados. Também foram estabelecidas relações dessas cadeias com as medidas de mitigação apresentadas nesses programas e que foram vinculadas às cadeias pertinentes. Por fim, essas cadeias foram classificadas de acordo com a hierarquia de mitigação, que categoriza a natureza da medida, podendo ser medidas que evitam, reduzem, corrigem e compensem os impactos. Os resultados qualitativos indicam que as informações contidas nos documentos frequentemente carecem de organização sistemática, o que dificulta a integração dos elementos da cadeia. A construção das cadeias como uma forma de organizar essas informações permitiu a visualização mais clara das relações entre esses elementos. Devido à generalidade das informações dos documentos, alguns elementos da cadeia não foram devidamente destacados, o que compromete a compreensão de seu real impacto na qualidade ambiental. As revisões dos enunciados e termos utilizados na atividade e aspecto permitiram construir cadeias mais robustas relacionadas à biodiversidade e serviços ecossistêmicos, tornando-as mais claras e objetivas. Para elucidar aqui, são demonstradas duas cadeias antes e depois do processo de revisão dos enunciados de impactos, aspectos e atividades. Nota-se
que a construção dessas cadeias permite a visualização do processo lógico relacionado à potencial expressão do impacto. Além disso, apesar de serem enunciados sintéticos, eles são autoexplicativos e descrevem o sentido de alteração desses impactos. Das 5.292 cadeias construídas, cerca de 35% das cadeias puderam ser classificadas de acordo com a hierarquia de mitigação, sendo essas majoritariamente categorizadas como medidas de redução de impactos. A maior parte das cadeias foram relacionadas a programas de monitoramento que não entram no escopo da hierarquia de mitigação. Por fim, apenas 2% das cadeias não são contempladas por nenhum tipo de medida mitigadora. Conclui-se que a construção de cadeias de causalidade é importante para a visualização das relações entre elementos de cadeia para adequado entendimento dos impactos. Essa construção é importante para o processo de avaliação de impacto, que deve ser baseada nessas relações para respaldar a tomada de decisão e para a elaboração de programas de gestão que devem focar na mitigação dos impactos e priorizando medidas que evitem os mesmos. Meus sinceros agradecimentos à equipe de projeto, Luiz Sanches, Natália Margarido, Sueli Harumi, Larissa Souza, aos colaboradores da Alcoa, pelo convênio, pela disponibilização dos documentos utilizados e pela recepção durante a visita de campo, e por fim a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia.